Olá, gente, tudo bem? Vamos lá. Vamos ler então um pouco o Francis Bacon, né? Começar com as nossas leituras. Quando a gente está em sala de aula, o que a gente faz é basicamente alguém lê ou eu leio e vocês tentam interpretar, né? Eu peço para vocês me disserem o que está sendo dito ali, né? Como a gente não tem essa possibilidade de interação, né? Por causa da nossa pandemia, do ensino virtual, remoto e assim por diante. O que eu vou fazer vai ser uma aproximação disso, tá? Eu vou ler o texto e vou comentar, fazer o tipo de comentário que eu faria em sala de aula, né? Mas vai ficar um tanto quanto unilateral, né? Porque justamente não vai ter esse caráter de diálogo que é essencial para esse tipo de aula aqui que eu dou, né? Enfim, vamos fazer do jeito que dá, né? A gente não tem mais muita saída, né? Senão a gente não termina o ano sem matéria, né, sem ver a matéria, então vai ter que ser, de algum jeito, vai ser um monólogo, né, no qual eu espero que vocês extraiam aquilo que é importante. Bom, obviamente, então, já que a gente vai começar a trabalhar, vai ter que começar, não, a gente vai ter que fazer esse trabalho no qual não há essa interação viva, concreta, na hora que a gente está lendo o texto, né, eu peço a vocês que leiam o texto em casa antes da aula, tá? Aqui ou releiam depois, tá? Eu vou ler aqui os trechos, mas os trechos que a gente lê em sala de aula, para vocês lerem antes, tá? Eu vou deixar lá avisado o nosso programinha de estudo qual é o trecho exato. Hoje a gente vai, então, ler o nosso amigo Francis Bacon, aquele sujeito lá das nossas aulinhas, né? E que é como eu disse para vocês, mais do que o precursor, né, aquele que anuncia as grandes mudanças que vão se dar na relação entre ciência e filosofia. Né? Eu disse que ele é um profeta, né, aquele que anuncia, que diz, mas não aquele que realiza. Ele não é o Messias ainda, né, que chega e traz uma nova ciência, né? Mas mesmo assim ele é extremamente importante nesse momento que é a transição do Renascimento, do humanismo para a filosofia moderna, né? O nascimento da filosofia moderna, aquelas décadas do final do século XVI, né, o comecinho do século XVII, que é quando Descartes, Bacon, Hobbes, Galileu, todos lá ao mesmo tempo estão escrevendo e estabelecendo as bases daquilo que vai ser depois a ciência moderna, a filosofia moderna e assim por diante. E outros também ao mesmo tempo, antes e depois, tá? A estrutura do novo órgão, que vocês se lembram, é chamado de novo órgão, porque pretende ser uma nova metodologia que suplante a velha metodologia do Aristóteles. Ele tem uma estrutura bastante simples, né? Ele tem um prefácio e duas partes, aforismos sobre a natureza, né? E livro 1, livro 2, duas partes. Basicamente, a primeira parte é um pouco mais, digamos assim, teórica, ela reflete um pouco mais sobre a tarefa da filosofia, o que ele entende por filosofia, e a segunda tenta aplicar isso, dar alguns exemplos de como aplicar esse novo método de pensar do Bacon a casos concretos, tá certo? Bom, apesar, né, de ser então, um novo órgão, não é? A gente tem que se perguntar de que órgão, a que ele está se referindo quando ele fala, né, de órgão, né? A referência óbvia é Aristóteles, só que o Aristóteles que a gente encontra no final do Renascimento, no comecinho da filosofia moderna, já não é mais, obviamente, nem o Aristóteles antigo, que só vai ser redescoberto nos originais mais tarde, né, assim, de um jeito filologicamente rigoroso no século XIX na Alemanha, né, e também não é mais aquele Aristóteles das primeiras sínteses escolásticas, do primeiro momento da escolástica, ou do momento mais ou menos de maturidade, primeira maturidade da escolástica lá com Aquino, Tomás de Aquino, por exemplo, né? É um Aristóteles que já é mediado por toda a tradição do Renascimento, por todos os debates florentinos, né, entre Platão, Aristóteles, a mortalidade da alma, se o Aristóteles é compatível com o cristianismo ou não, né? É um Aristóteles que já está sendo traduzido novamente, né? Que está sendo traduzido de um modo mais rigoroso, assim como Platão também estava, né?
e é um Aristóteles que começa a ser também retrabalhado do ponto de vista lógico, né? A gente vai ver nesse período lógicos como Camus e outros que tentam reaproveitar a herança aristotélica, ou trabalhar a partir da herança lógica aristotélica, que era considerada como estéril, muitas vezes, essa expressão, né? E transformá-la em algo mais, digamos assim, vivo e produtivo, tá? Mas, de modo geral, quando se pensa quando a gente pensa em qual é o Aristóteles que o Bacon está visando, é um Aristóteles que se encaixa mais ou menos nesse modelo da escolástica. Ele está pensando no silogismo, né? Ele está pensando em uma filosofia da natureza que é, digamos assim, mais feita de princípios explicativos, como o princípio de autopotência, geração e corrupção e assim por diante, do que de observação, né? Então, é esse Aristóteles que ele considera inadequado, né? Não é simplesmente, digamos assim, o Aristóteles original e nem, então, aquele mais clássico, digamos assim, da síntese escolástica clássica, né? É um Aristóteles que está lá situado naquele momento, a partir daquelas leituras, né? E vejam, vamos para o texto, né? Vamos começar a ler o prefácio. Eu tenho aqui o texto, deixa eu projetar para vocês, vamos ver se eu acerto, porque eu sempre tenho um problema com esses traços aqui. Vamos ver, share screen. Share screen, Bacon, Novo Morgan. Isso aqui. Pronto. Isso, está shareando aí para vocês. Então vamos lá, gente. Vocês estão vendo aí o texto, tá? Eu vou acompanhar aqui, baixar com o mouse, tá? Mas vocês também podem acompanhar no computador de vocês, né? No PDF de vocês que vocês escreveram. Então eu vou ler e comentar algumas coisas, tá? E a primeira coisa, antes de eu ler o texto e comentar com vocês isso, eu quero que vocês observem, né, uma coisa interessante. A gente concebe a história da filosofia moderna como sendo uma grande reação do pensamento puramente racional, filosófico, contra, por exemplo, os dogmas da igreja, né? Tem uma versão muito corrente que diz, bom, Descartes e Galileu se insurgiram contra os dogmas da igreja, contra a antiga filosofia, e eles afirmaram, né, a autonomia da razão diante dos dogmas da fé, a autonomia da investigação empírica diante dos dogmas da filosofia natural aristotélica, do cosmos fechado aristotélico, né? É claro que esse é um processo que acontece, né? E a gente tem, de fato, o abandono desses paradigmas em favor de paradigmas novos, mas a relação entre esses polos é muito mais complexa, é muito mais difícil de entender no detalhe do que parece ser com esses resumos, né, com esses grandes esquemas que são didáticos, mas que nunca correspondem muito bem ao que acontece, né? Se a gente vai ler o Descartes, a gente vê que o Descartes é um sujeito que está preocupado o tempo todo com as consequências teológicas do que ele escreve, com a aprovação dos teólogos, né? As meditações metafísicas abrem, né, com um pedido aos teólogos, olha, leiam o que eu estou escrevendo, vejam como é compatível com a Igreja Católica, adotem esse meu livro, né, façam um marketing, um merchan, né, para ver se cola com a Igreja Católica. Tudo que ele não quer, né, briga, né, com a Igreja Católica, né? E a posição do Francis Bacon também, ela é complexa, né? Ela não é simplesmente dizer, olha, essa nova ciência é incompatível com a fé. A gente viu, né, na nossa aula, e vocês podem ver nos textos, qualquer texto sobre o Bacon, né, que na verdade o Bacon, de certa forma, era um homem que aceitava, né, como todos na sua época, a religião pública da sociedade britânica, sociedade inglesa, né? E jamais chega, de fato, a questioná-la, né? Mesmo as passagens que existem nos textos dele, anotações, né, que são mais... tem um tom um pouco mais cético, assim, né? No fim, ele sempre fala, não, mas então temos que voltar para a religião, né? Quando tiver um conflito, a gente tem a palavra da religião para nos satisfazer, né? E vejam, né, assim, isso aparece o tempo todo no texto dele. Vamos ler o texto, então, e eu vou ler para vocês e vou comentar, tá? Todos aqueles que ousaram proclamar como assunto exaurido para o conhecimento, por convicção, por vez professoral ou por ostentação, enfim, infligiram grande dano tanto à filosofia quanto às ciências. Bom,
O que ele está dizendo aí, olha, a natureza não é um assunto que está acabado, né? A gente não vai encontrar respostas para aquilo que a gente quer saber acerca da natureza nos livros de Plínio, né? Nos livros de Aristóteles, né? Nos livros de história natural e da antiguidade, né? E ele fala, né, que há pessoas que por convicção, às vezes professoral ou por ostentação, não querem investigar a natureza. Quem seriam esses, né? Ele está se referindo essencialmente, né, a alguns rivais, né, da época dele, alguns pensadores da época dele, né, que tendem a considerar que a investigação da natureza não conduz ao conhecimento de Deus. E veja, essa é uma posição minoritária, porque a maior parte dos filósofos do Renascimento, por exemplo, e depois na Era Moderna também, vê na investigação da natureza sempre um meio de conhecer Deus, né? A natureza é sempre uma expressão de Deus. A natureza normalmente não literalmente, se não é literalmente Deus, como em Spinoza, né? Ela é pelo menos uma expressão da perfeição, da sabedoria divina, né? Por isso, investigar a natureza, no fundo, não é incompatível, não tem nada de incompatível, a ciência empírica não é nada incompatível com a fé, com a crença religiosa, porque era simplesmente uma investigação sobre as obras de Deus, né? A famosa frase do Galileu, né, sobre os caracteres matemáticos, né? É o livro da natureza que foi escrito por Deus, né? Bom, e vejam, né? Ele está é uma posição bem, olha, todo mundo tem um pouco de razão, né? Por ostentação, infligiram grande dano tanto à filosofia quanto às ciências. Pois, fazendo valer sua opinião, concorreram para interromper e extinguir as investigações. Tudo mais que hajam feito não compensa o que nos outros corromperam e fizeram malograr. Mas os que se voltaram para caminhos opostos e asseveraram que nenhum saber é absolutamente seguro, venham suas opiniões dos antigos sofistas, da indecisão de seus espíritos ou ainda da mente saturada de doutrinas, alegaram para isso, razões dignas de respeito. Né? Bom, as pessoas tinham razões, né, para defender que a investigação da natureza não era essencial, sendo, por exemplo, essencial a salvação da alma, né? Contudo, não deduziram suas afirmações de princípios verdadeiros e, levados pelo partido e pela afetação, foram longe demais. De outra parte, os antigos filósofos gregos, aqueles cujos escritos se perderam, colocaram-se muito prudentemente entre a arrogância de, sobretudo, se poder pronunciar e o desespero da acatalepsia, né? Bom, aí a gente tem, então, duas críticas, né? Uma daqueles que não deduziram suas afirmações de princípios verdadeiros, né? Ou seja, pessoas que se deixaram levar pelo, digamos assim, veso da escolástica, da dialética, da disputação dialética, né? E chegaram a conclusões que não eram baseadas em princípios firmes, não investigaram os princípios, né, verdadeiros. E vejam, isso aqui é um tema que é fundamental para os modernos, né? Os modernos insistem o tempo todo que nenhum conhecimento pode ser suficientemente garantido, pode ser certo, a não ser que ele esteja colocado sobre princípios verdadeiros. Essas palavras reaparecem o tempo todo na filosofia moderna, né? Princípio, ground, Grund em alemão, né? Fundamento, né? Metáfora do edifício, né? Bom, não deduziram de princípios verdadeiros, o fundamento deles era frágil, logo foram longe demais. Nos gregos, a gente tinha ou um realismo ingênuo, né, que imaginava que era simplesmente observar a natureza e, com a observação não auxiliada pelo entendimento, eu poderia chegar a compreender a natureza. Lembre-se que a crítica, né, do Bacon diz: a experiência, a observação por si só não diz nada, ela precisa ser acompanhada justamente de uma teoria, de uma reflexão sobre essa experiência que nos torne capaz de entender as suas causas, né? Entender as formas dos fenômenos, né? Lembrem todo aquele vocabulário que a gente viu lá na nossa aula anterior, né? E os outros, né? O desespero da catalepsia, se vocês olharem lá, vocês vão ver a incompreensibilidade. Ele está falando dos céticos, né? A outra posição é falar, não, eu não posso conhecer nada, né? A vara que está na água, quando ela é reta, ela parece torta, né? O mel que é doce parece amargo ao doente, logo tudo é relativo.
tudo depende, o homem é a medida de todas as coisas, né? Como diria Protágoras, ou um ceticismo piônico, enfim, eu não posso conhecer. São as posições que ele está criticando, e para Bacon, vocês podem estar apostando, né? Obviamente, essas posições, todas elas dão errado, né? Verberando, vejam como o Bacon escreve bem, é uma delícia desses caras, né? Bacon, Descartes, Locke nem tanto, mas também escreve, tem algumas passagens interessantes. Hobbes escreve super bem, né, em muitas passagens, né? Esses caras escreviam muito bem, né? É uma delícia ler os modernos, né? Verberando com indignadas queixas as dificuldades da investigação e a obscuridade das coisas, como corcéis generosos que mordem o freio, perseveraram em seus propósitos e não se afastaram da procura dos segredos da natureza. Decidiram, assim parece, não debater a questão de se algo pode ser conhecido, mas experimentá-lo. Vejam, mais uma vez, qual é a crítica? A crítica é confiar na observação sem ter uma teoria por trás, confiar na observação sem ter o conhecimento racional das causas, né? Simplesmente olhar para o mundo e não interpretar esses fenômenos a partir de regras, a partir de princípios, todas aquelas regras que vão aparecer na segunda parte do novo órgão. Não obstante, mesmo aqueles estribados apenas no fluxo natural do intelecto, não empregaram qualquer espécie de regra, tudo abandonando a aspereza da meditação e o errático e perpétuo revolver da mente, né? Problema, falta método. Método, vocês se lembram, é caminho, né? O que falta aos antigos, o que falta aos modernos, o que falta aos contemporâneos dele, é um caminho, um método que seja a chave que unifique todos os esforços de compreensão da natureza e abra, então, esse livro para que ele possa ser lido e decifrado. Nosso método, e vejam aí que aparece o ponto importante, né? Ele oferece um método, né? Um caminho, contudo, é tão fácil de ser apresentado quanto difícil de se aplicar. Alguém maldoso poderia dizer que provavelmente ele é as duas coisas. Ele é um pouco difícil de ser compreendido e um pouco difícil, muito difícil de ser aplicado. Mas, enfim, vamos tentar, né? Consiste no estabelecer os graus de certeza, determinar o alcance dos sentidos e rejeitar, na maior parte dos casos, o labor da mente, calcado muito de perto sobre aqueles, abrindo e promovendo, assim, a nova e certa via da mente, que, de resto, provém das próprias percepções sensíveis, tá? Vejam, aqui a gente tem um resumo, né? Vocês têm um caderno aí, vocês têm um texto na frente, o marquem com canetinha amarela, aí essa passagem, porque ela é um resumo do conteúdo do novo órgão e também um resumo do projeto do Bacon. Qual é o nosso método? Né? Ele consiste em estabelecer os graus de certeza. E vejam, certeza é um tema central, mais uma vez, para os modernos. Para nós, a gente tende a conceber o conhecimento não como necessariamente estrelado à ideia de certeza. A gente concebe o conhecimento muitas vezes como sendo falível, como sendo provável, e a gente fala que mesmo assim é conhecimento, né? O nosso conhecimento, por exemplo, das civilizações antigas, né? Ou meu conhecimento de que choveu por indícios, né? Mesmo que eu não tenha visto a chuva, né? É um conhecimento, a gente chama isso de conhecimento, mesmo que ele não seja absolutamente certo. Os modernos, ao contrário, tendem a associar o conhecimento sempre à ideia de certeza. Conhecimento é conhecimento se ele é verdadeiro, obviamente, mas também se ele é certo. Conhecimento, para ser conhecimento, tem que ser ao mesmo tempo certo e verdadeiro, tá? O que é certeza é um tema que é discutido por vários filósofos diferentes, tá? E é um termo que atravessa a história da filosofia moderna. Se o Bacon está aqui em 1620 discutindo, o Kant está em 1763, quando escreve o seu escrito do prêmio, perdão, também discutindo o tema da certeza. Mendelssohn, na mesma época, e permanece depois, né? Bom, a ideia, então, é que o conhecimento ele tem que ser absolutamente indubitável e ele tem que ser necessário. É o mesmo tema que aparece lá, por exemplo, no início das meditações do Descartes. Descartes não quer simplesmente um conhecimento que é super confiável, mas ele quer um conhecimento que é absolutamente necessário, absolutamente certo. Uma coisa interessante é que o Bacon é um pouco mais flexível, ele percebe que há graus de certeza. O nosso conhecimento ele avança por graus, né? Ele não é
preto e branco, né? 0 ou 1, né? Ele tem graus intermediários e a gente quer, obviamente, chegar no grau mais alto possível. Determinar o alcance exato dos sentidos. É claro que a gente conhece pelos sentidos, mas isso não caracteriza nem o Bacon, nem os assim chamados empiristas, tá? É errado dizer que os empiristas são aqueles que acreditam que o nosso conhecimento provém dos sentidos, enquanto os racionalistas são aqueles que acreditam que o nosso conhecimento provém da razão, tá? Todos concordam com o dito aristotélico nihil est in intellectu quod non fuit prior in sensu. Nada está no intelecto que não tenha estado primeiro no entendimento. Começo da crítica à razão pura, você vai encontrar isso aí. Tomás de Aquino, você vai encontrar isso aí. Aristóteles, você vai tomar isso aí. Todos os modernos, você também vai encontrar isso aí, né? Está no Berkeley, né? Bom, por quê? O ponto não é que os sentidos enganem e assim por diante. O ponto é em que medida a gente pode confiar, o ponto é em que medida a gente pode confiar neles, ou melhor, qual é o papel que eles podem ter na construção do conhecimento, tá certo? Bom, então veja, o que a gente vai fazer com os dados dos sentidos? Muito simples, rejeitar na maior parte dos casos. Se vocês forem olhar as tabelas que o Bacon estabelece, vocês vão ver que tem grande peso dado as tabelas das ausências, aquilo que não aparece, tá? Por quê? Justamente porque ele tem que mostrar que, na maior parte dos casos, a gente está em caminhos errados, tirando conclusões erradas, se a gente simplesmente aceita o que é dado pela nossa observação. Rejeitar, na maior parte dos casos, o labor da mente calcado de perto sobre aqueles. Quando a mente fica muito presa aos sentidos, então, ela não avança. O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que afastar a mente, o entendimento, a razão dos sentidos. Olhar para os sentidos, para os dados dos sentidos da experiência, reflexivamente. A gente não pode ser um indutivista ingênuo, tá certo? O Bacon não é um indutivista ingênuo. A gente tem que ser capaz de transformar a nossa observação indutiva em uma teoria calcada naquilo que dita o nosso entendimento, a nossa mente. Como? Vejam. Novo órgão é essa, então, vejam aqui, nova e certa via da mente, que de resto provém das próprias percepções sensíveis. Professor, como assim a gente tem que então se afastar dos dados dos sentidos, mas a via nova da nossa mente provém dos sentidos? Bom, exatamente isso que eu acabei de explicar, né? O ponto não é que a gente deva abandonar os sentidos, o ponto não é que está errado dizer que o conhecimento começa com os sentidos. De fato, todo conhecimento começa com os sentidos. O que importa é o que a gente faz com os dados dos sentidos para chegar à certeza, para saber não que este cisne é branco, aquele cisne é branco, mas que todos os cisnes são brancos. Para saber não que este fogo esquenta e que aquele fogo esquenta, mas que todos os fogos esquentam, né? E isso é um passo que só pode ser dado, né, com o auxílio da mente, com o auxílio de princípios, com o estabelecimento daquelas causas e regras, né, que a gente viu no texto, tá? Bom, vamos em frente. Foi, sem dúvida, o que também divisaram os que tanto concederam à dialética. Tornaram também manifesta a necessidade de escolas para o intelecto, pois colocaram sob suspeita seu processo natural e o seu movimento espontâneo, né? A dialética dos medievais, mas sobretudo dos humanistas do Renascimento, se tornou uma tarefa tão artificial que ela se afastou das coisas mesmas. É quase como se fosse o vício oposto, né? Alguns ficam próximos demais dos sentidos e não conseguem atribuir uma correta interpretação pela mente, outros se perdem tanto nas elucubrações da mente, né, que se afastam dos sentidos. Colocaram sob suspeita seu processo natural, seu movimento espontâneo. Mas tal remédio vinha tarde demais, estando já as coisas perdidas e a mente ocupada pelos usos do convívio cotidiano, pelas doutrinas viciosas e pelas mais vã idolatria. Vejam, quase todo prefácio de livro filosófico é um resumo do conteúdo que a gente vai encontrar depois. É assim com os dois prefácios da Crítica à Razão Pura do Kant, né? É assim com os prefácios
o prefácio das meditações, a carta ao leitor, o resumo das meditações, tem um resumo, né, para o Descartes não deixar dúvida, olha, eu vou falar, meu livro fala disso, né, a estrutura é essa, né, mas mesmo quando o autor não diz, ele está fazendo isso, né, vejam exatamente o que ele vai dizer aí para a gente, né, cadê? O que aparece aí? A doutrina dos ídolos, a famosa doutrina dos 4 ídolos, né? Da tribo, do mercado, do foro e do teatro, né? São esses. Pois é, no texto a gente confere direitinho, né? Às vezes quando a gente está de cabeça rápido, pode errar. Né? Tal remédio vinha tarde demais, estando já as coisas perdidas, né? Nossa mente já estava viciada, ocupada, né? Pelos usos do convívio cotidiano, né? Os ídolos do foro, né? Pelas doutrinas viciosas, né? Os ídolos do teatro, né? Pela vã idolatria, né? São os ídolos, é isso que ele está descrevendo aqui. Vamos dar um... Não vamos dar um pulinho, vamos ler isso aqui porque é interessante, tá? Mesmo que seja um pouco longo, vocês estão em casa, vocês têm tempo para assistir, não tem pressa, eu não vou pedir nenhum trabalho mais profundo para vocês, porque quero que vocês tentem prestar atenção nessas aulas que são longas e entender um pouco elas, tá? Voltem com calma, eu sei que eu falo rápido, mas tem o texto aí, vocês param, vão para o texto, tá? Procurem um comentador, me perguntem se precisarem, tá? Pois a dialética, com precauções tardias, como assinalamos, e em nada modificando o andamento das coisas, serviu mais para afirmar os erros que para descerrar a verdade. Pá, na dialética, né? Resta, como única salvação, reempreender-se inteiramente a cura da mente. Veja, e aí é outro tema, outra expressão, né? Marquem lá no caderno de vocês, cura da mente. É outra expressão tipicamente moderna, né? Schoenhaus, grande racionalista, uma influência tremenda em Spinoza e Leibniz, né, e Kant também, e em vários outros autores, né, Crusius, Baumgarten, assim, toda a filosofia alemã, né. Bom, o Schoenhaus tem um livro que se chama Medicina Mentes, né. Muitos autores usam esse termo naquela época, né, porque para muitos a lógica, em particular, mas a filosofia em geral, é concebida como sendo essa cura dos vícios da nossa mente, né? Vejam que é um tema que reaparece depois do começo da filosofia analítica, né? Quando, por exemplo, o Wittgenstein fala em terapêutica, né? O Moore e o Russell falam em dissolver os falsos problemas filosóficos, né? O que a gente tem um pouco aqui é também essa ideia, né? A nossa mente não chega ao conhecimento porque ela está enviesada, viciada, né? O que a gente tem que fazer, então, é corrigir o seu caminho. Uma medicina da mente, uma cura da mente, né? Tem um livro, estava aqui atrás, eu estava lendo uma coisa dele outro dia. Se vocês tem um livro do nosso amigo Spinoza que se chama Tratado. Falei que vejam aqui, né? Tratado da Emenda do Intelecto, né? Que é justamente traduzido pelo professor Cristiano Novaes, excelente espinosista lá da Federal de Goiás, um caro colega, né? Que é a mesma ideia, né? Nós temos que corrigir os vícios da nossa mente para chegar ao conhecimento correto, em última análise, para buscar a salvação, a bem-aventurança, né? Não no caso de Spinoza, mas, por exemplo, no caso de vários autores desses que a gente está falando, né? E nessa via, não seja ela, desde o início, entregue a si mesma, mas permanentemente regulada, como que por mecanismos. Vejam, a ideia de mecanismo, a ideia de regra é fundamental. Antes de escrever o discurso do método, Descartes vai escrever um livro que se chama Regras para a Direção do Espírito. É a mesma ideia, é o mesmo ethos, né, de medicina, de terapia da mente que a gente tem aqui, né? E terapia contra que vícios? Os vícios da teologia dogmática, os vícios da filosofia escolástica, os vícios da dialética vazia dos ranistas ou dos espanhóis do século XVI, né, e assim por diante. Né? Contra isso que a gente tem que se curar, é para isso que a gente tem que purificar e modificar a nossa mente. Né?
Se os homens tivessem, e vejam aqui curioso, eu já falei para vocês na exposição, né? A metáfora que ele vai usar da ferramenta ou do instrumento, né? Mas é outra também muito comum nos modernos, né? Se os homens tivessem empreendido os trabalhos mecânicos unicamente com as mãos, sem o arrimo e a força dos instrumentos, do mesmo modo que sem a vacilação atacaram as empresas do intelecto, com quase apenas as forças nativas da mente, por certo, muito pouco se teria alcançado, ainda que dispusessem para seu labor de extremos recursos, né? Se os nossos antepassados, homens das cavernas, tentassem construir pedras, machados e facas só com as mãos, não teriam conseguido, né? Se os antigos egípcios tentassem construir as pirâmides só com suas mãos, não teriam conseguido, né? Do mesmo jeito que é impossível a gente dominar, modificar a natureza corretamente para aquilo que a gente deseja e precisa sem os instrumentos corretos, é impossível dominar e modificar os dados dos sentidos corretamente para aquilo que a gente precisa sem os instrumentos corretos, né? Instrumentos corretos, né? Vamos em frente. Bom, ele dá lá, né, o exemplo do belisco, né? Não vamos pular um pouquinho tudo isso, tá? Vamos para o final desse trecho, tá? Na edição que eu tenho aqui dos Pensadores, é na página 7. Nessa edição que eu passei para vocês, então, é na página, acho que 4, cadê? Vamos achar. Final do parágrafo, termina em muitos deles. Não, aqui não está. Não, eu pulei aqui alguma parte. Deixa eu procurar aqui. Vou dar uma pausinha aqui. Não vamos dar pausinha, não. Vamos lá, deixa eu voltar a procurar muitos deles. Pá, pá, pá. Aqui, porque não tem a... Não, desculpem, gente, aqui não tem o final de parágrafo aqui nesse texto que eu estou usando, mas é aqui, veja, na página 3 do texto de vocês, que eu passei aí, né? Ele fala, manifestação... Perdão, falta um acento aqui nessa versão. É manifestamente impraticável, sem o concurso de instrumentos ou máquinas, conseguir-se em qualquer obra ser empreendida pela mão do homem o aumento do seu poder, simplesmente pelo fortalecimento de cada um dos indivíduos ou pela reunião de muitos deles, né? Então, a gente precisa de outra coisa além da mera força bruta do intelecto ou do entendimento. E aqui é um ponto interessante, né? Se vocês lerem a Nova Atlântida, que se eu não me engano está incluída, né? Está sim, a Nova Atlântida, vocês podem ver aqui, está incluída nessa secção dos pensadores, né? A Nova Atlântida concebe pesquisa científica como uma tarefa coletiva, onde o importante não é o pensador individual, o gênio cientista, mas o trabalho da coletividade e assim por diante, né? E ele concebe, pelo menos idealmente, o conhecimento também sob esse modelo, tá? Vamos pular um pouquinho mais para eu não atormentar vocês mais, mas eu quero agora... Aqui, que área? Vamos ler daqui até o final. Ele está falando, então, né, de dois tipos diferentes de investigação, né? E chega aqui no seguinte. É preciso que se saiba não ser nosso propósito colocar por terra as filosofias, ora florescentes ou qualquer outra que se apresente, com mais favor, por ser mais rica, rica e correta que aquelas. Nem tampouco, né? Opa, estou lendo lá. Nem tampouco, deixa eu pôr aqui para vocês o texto, aqui. Nem tampouco recusamos as filosofias hoje aceitas ou as outras do mesmo gênero que nutram as disputas, ornem os discursos, sirvam o ministério dos professores e provejam as demandas da vida civil, né? Eu não quero briga com quem está fazendo ética, quem está pensando no direito, não quero briga com grossos, com não sei quem e tal. Vocês podem continuar fazendo o que vocês quiserem, tá? O que eu quero é investigar a natureza. Nesse campo de investigação da natureza, a gente precisa de um método novo, tá? Será que é verdade que o Bacon acha isso? Não, provavelmente não. Provavelmente ele tem um sistema filosófico, né? Ele tem um sistema filosófico que pretende dizer a última palavra sobre todos esses campos. Mas a falsa modéstia é sempre, e essas fórmulas retóricas, onde, jamais me pretende fazer isso, né? Estão presentes sempre nos filósofos, normalmente elas querem dizer o contrário do que elas dizem, né?
Os filósofos normalmente acham que eu estou certo e vocês estão errados, né? Mesmo que não digam isso com todas as palavras, né? Então ele fala, né, que a filosofia dele é melhor que as outras, né? E ele fala, então, bom, a gente pode resolver isso entrando num acordo, né? E vejam aqui, eu vou ler para vocês, vejam aqui no texto, né? Que haja, pois, pois talvez seja propício para ambas as partes, duas fontes de geração e propagação das doutrinas, né? A ideia, né, de dois tipos de filosofia é outra ideia que é muito comum dentro da história da filosofia, né? No Platão havia uma filosofia esotérica e outra esotérica, uma para os de dentro e uma outra para os de fora, né? No Hume, no começo da investigação, ele fala, tem uma filosofia fácil, popular, tem uma difícil, abstrata, né? Bom, ele está falando um pouco disso, tá? Que haja igualmente duas famílias de cultores da reflexão da filosofia, com laços de parentesco entre si, mas de modo algum inimigas ou alheias uma da outra, antes, pelo contrário, coligadas, né? A gente pode conviver sem problemas, né? Que haja, finalmente, dois métodos, um destinado ao cultivo das ciências e outro destinado à descoberta científica. E agora a gente chega a um ponto muito importante, tá? Como assim, né? E veja, quando a gente lê os textos de filosofia a sério, as pessoas não percebem que as pessoas acham o Bacon fácil, né? Mas o Bacon, como todo qualquer autor, quando a gente lê ele a sério, ele tem suas peculiaridades às quais a gente tem que prestar atenção, né? Como é que pode ter um método para o cultivo das ciências e outro para a descoberta científica? O que é isso? A ciência tem dois métodos diferentes? Sim. Por quê? Porque os modernos costumam distinguir, eu já comentei isso para vocês, né, entre aquilo que é o método de descoberta e o método de exposição. Aquilo que é uma ars inveniendi, uma técnica de descobrir novas verdades, de investigar o mundo, o livro da natureza, né, e uma técnica para expor, explicar esses resultados, né? Digamos, uma coisa é o Tycho Brahe indo lá, mexendo, medindo, né, mexendo nas suas observações, fazendo as tabelas e assim por diante, né, e fazendo um imenso Excel, né, de como se movem os planetas, né. Isso é descoberta científica e é produção de conhecimento científico, né. E aí, então, formulando hipóteses a partir disso, que serão complementadas pelo Kepler, pelo Copérnico, né? Pelo Galileu e assim por diante, né? Mas, se eu quero sistematizar a astronomia, eu posso muito bem explicar, quando eu tenho estabelecidas as leis, conheço o que o Bacon chamaria de causas ou regras da natureza, mas a gente chamaria depois de leis da natureza, né? Explicar o funcionamento da natureza em grandes sistemas, né? A descoberta que se dá no nível micro, né, e que permite a extensão do nosso conhecimento, né? E, portanto, a descoberta de novas verdades científicas, depois ela pode ser reconduzida e explicada a partir de um sistema de conhecimento que tem aquelas características, né? De certeza, de solidez, né? Preferencialmente um modelo axiomático indutivo, a gente vai ver isso mais para frente e assim por diante. Mas são basicamente duas coisas diferentes, tá? Uma ars inveniendi, ars em latim é técnica, né? Inveniendi, literalmente de caçar, né? O invenior é aquele que é também o caçador, né? Que flecha o coisa, né? Então, a arte de descobrir, a arte da descoberta é você chegar a novas verdades, né? E a arte da ars discerendi, né? Muitas vezes chamada ars discerendi, é a arte de você explicar isso, expor isso, né? Você colocar isto dentro de uma teoria, né? E aquilo que o Bacon diz, né, é que a gente precisa, obviamente, das duas. Aos que preferem o primeiro caminho, né, a eles auguramos que sejam bem-sucedidos no que escolheram, né? Se virem, né? Sejam felizes, né? Boa sorte, vá em frente. Mas aqueles, vejam só, vocês, né, a gente, mais aqueles que dentre os mortais, mais animados e interessados,
não no uso presente das descobertas já feitas, mas em ir mais além, que estejam preocupados não com a vitória sobre os adversários por meio de argumentos, mas na vitória sobre a natureza pela ação. Vejam, a vitória sobre a natureza pela ação. A capacidade de compreender a natureza ela só se realiza de fato quando eu sou capaz de, a partir dessa compreensão, modificar a natureza, né? Então, cadê? A vitória sobre a natureza pela ação. Não em omitir opiniões elegantes e prováveis, mas em conhecer a verdade de forma clara e manifesta. Vejam, o tema da certeza, da clareza, da distinção, que tão importante vai ser em Descartes e em muitos outros autores modernos. Esses, como verdadeiros filhos da ciência, né? Eu dizia, eles sempre falam que os outros são legais também, mas não são, né? Esses são os verdadeiros filhos da ciência, aqueles lá são os bastardos da ciência. Bom, que se juntem a nós para, deixando para trás os vestíbulos das ciências, portanto, palmilhados sem resultado, penetrarmos em seus recônditos domínios. E para sermos melhor atendidos e para maior familiaridade, queremos adiantar o sentido dos termos empregados. E vejam, agora, importante, chamaremos ao primeiro método o caminho de antecipação da mente e ao segundo, interpretação da natureza. Esses são os métodos propostos pelo nosso amigo Bacon, tá certo? Blá, 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 eu não vou ler o final, tá? Vamos ficar por aqui no prefácio, tá? E eu vou parar também, porque senão a gente vai ficar muito comprido e eu vou fazer um outro vídeo, então, só para os aforismos, sobre a interpretação da natureza, tá? Como é que eu volto aqui? Pro Stop Share, né? Stop Share, então agora eu volto. Então, esse foi uma rápida leitura do prefácio do Bacon, do Novo Morgan, e vejam quantas coisas interessantes a gente tem aí para refletir, tá? Tchau, tchau, até daqui a pouco, até a próxima. Depois a gente lê, então, os aforismos. Tchau.